muito nessa seara de bolsa de valores, né? E aí começa, primeiro, Nasdaq e S&P 500. A gente olhou, inclusive, nessa semana a Nasdaq dando uma recuada, muitas pessoas migrando, vendo uma possibilidade de ter muitos setores no S&P 500 que podem valorizar mais, que estão ainda muito para trás, e tecnologia foi. Primeira pergunta, né? Tecnologia. A gente olha múltiplos absurdos, né? Quando você olha uma Apple ainda, muita coisa que o pessoal diz que tá caro de repente. Primeiro, você visualiza que tem potencial tecnologia, Nasdaq para ir mais ainda, essas big techs, ou de repente você vê uma correção. E segundo ponto, né? Pensando um pouquinho em bolsa americana, bolsa brasileira, é claro que está muito obscuro ainda, é difícil agora a gente poder afirmar, ainda está muito volátil, mas qual é a tua visão em relação à bolsa, né? Agora, a gente está vendo ela tendo essa retomada, ela caminhando, batendo de novo 105, hoje deu uma recuada, mas você olha que ela está solidificando cada vez mais para poder agora continuar o rush para subir, tanto os Estados Unidos como o Brasil, ou você acredita que ainda é muito cedo para a gente poder afirmar que de repente ela está com força para ir a 110 mil pontos, por exemplo? Tá bom, vamos lá. Dois assuntos, começando por tecnologia. Quando você olha, né, o que é a commodity mais valiosa no mundo hoje, não é o petróleo, não é o ouro, né? A commodity mais valiosa no mundo hoje chama-se dados, né? Dados hoje vale mais do que ouro, vale mais do que petróleo, né? Então, não é à toa que quando você pega as empresas mais valiosas do mundo hoje, das top 10, nenhuma empresa das top 10 é empresa de petróleo, né? São empresas que mexem com dados, né? Então, você tem né, Apple, Amazon, né, Google, enfim, Facebook. Essas empresas, elas trabalham com dados, né? Então, o valor do mundo hoje está aí, está em propriedade intelectual e em Big Data, né? Em dados. Então, assim, essas empresas, elas estão disruptando uma série de setores tradicionais, setores muito grandes. Então, pensa a disrupção que está sendo gerada no setor de varejo físico, né, por conta do online. Pensa na disrupção que está sendo gerada no setor de transportes por conta do Zoom, né, e do Instagram, dessa live que a gente está fazendo aqui. Pensa na disrupção que o setor de mídia já vem sofrendo há anos, né, de mídia impressa, né, por conta da migração para o digital e agora também, né, todas as campanhas de publicidade sendo feitas, né, nas mídias sociais e no YouTube, muito menos, né, da forma tradicional, enfim. Então, o setor de tecnologia, na verdade, ele está roubando receita de uma série de setores tradicionais, né? Então, quando você olha hoje o setor de tecnologia e a robustez dessas empresas, elas têm muito caixa, né? Elas, as cinco FANGs somadas, se eu não me engano, elas têm mais de 400 bilhões de dólares em caixa, né? Acho que são coisa 500 bilhões de dólares em caixa. Elas cresceram muito esse ano, né? Então, foi o setor que disparado mais cresceu esse ano durante a pandemia, né? Foi o setor de tecnologia, o setor que acelerou o crescimento, né? A maioria dos setores sofreu, né, pra caramba com a pandemia e fechamento de capacidade. O setor de tecnologia acelerou o crescimento durante o segundo e terceiro trimestre. Então, quando você olha os múltiplos desse setor hoje, de maneira geral, quando você olha o Nasdaq, né, a média do Nasdaq de preço-lucro, né, desse índice hoje, é em torno de 30 vezes, 35 vezes lucro. Então, assim, a Magalu no Brasil negocia mais de 100 vezes lucro para o ano que vem, né? Acho que 150, 160, não é um número super alto. 30 vezes lucro não parece um cenário de bolha, né? Não parece um cenário extremamente esticado. Obviamente, o setor subiu muito, mas ele tem crescido também para justificar, né, essa performance. Então, meu ponto aqui é que não foi só preço, né? Foi muito crescimento também, que fez com que essas empresas né, subissem, que esses papéis subissem o que subiram esse ano. Quando você compara esse cenário atual que eu acabei de falar com o cenário de 99 e 2000, que foi a bolha, né, do .com, lá atrás essas empresas eram empresas de papel, né? Assim, eram ideias, né? Ninguém sabia quão grande ia ser a internet, como avaliar essas empresas. A gente sabia que a internet ia ser muito grande, mas era muito difícil botar um valor nisso, né? De falar, ó, vai valer tanto. Então, isso gerou uma bolha enorme, né, que acabou estourando porque você não tinha ali um business sólido ainda, essas empresas não geravam caixa. Hoje é totalmente diferente, né? Hoje essas empresas são muito grandes, elas geram muito caixa, né? Então, tanto é que virou um setor defensivo, né? A volatilidade do setor de tech hoje
é menor do que a volatilidade de outros setores e do que do S&P, que é uma coisa bizarra, né? Se for pensar que o setor de tecnologia virou um setor mais defensivo do que o resto da Bolsa. Sempre foi o contrário, né? Sempre foi um setor muito mais arriscado que o resto da Bolsa. Então, acho que respondendo a sua primeira pergunta, sim, pode ter uma correção, ainda mais porque quando você olha esse ano, esse setor subiu muito, né? Várias empresas de tecnologia mais do que dobraram esse ano, e os setores tradicionais, né, como shoppings, como bancos e petróleo, ficaram muito para trás, né? Porque foram os setores que mais sofreram com a pandemia. Então, com a notícia da vacina, né, positiva que a gente teve no começo dessa semana, o mercado começou a fazer uma grande rotação, né? Sair desses papéis que foram muito bem por conta, né, da pandemia, o que o mercado chama dos stay-at-home companies, né, das companhias do fique em casa, e começou a comprar setores da economia tradicional, né? Porque imagina que, olha, tendo a vacina, o mundo começa a voltar mais ao normal, então vamos começar a fazer essa rotação. Então, faz sentido ter essa rotação? Com a notícia da vacina, faz. Mas isso não quer dizer que o setor de tecnologia é um mau setor ou que está no cenário de bolha e que agora mudou completamente o cenário. Não, eu acho que é mais uma correção de preços, né, dado esse grande gap que se abriu ao longo desse ano. Tá? Então, acho que é isso para a primeira parte da pergunta. E aí a segunda em relação ao target da Bolsa, né? Como é que você vê essa força da Bolsa brasileira? Naturalmente, bancos, né? Você olha o Banco do Brasil sendo negociado a um múltiplo ainda baixo, você olha ainda muito que não foi, uma reserva para inadimplência muito grande, que os bancos quiseram se preparar, o próprio petróleo, essa esticada que a Petrobras, por exemplo, deu nos últimos dias, quando teve essa notícia, a própria commodity foi com tudo para cima. Então, você olha mesmo que a Bolsa está com essa potência, ou você acredita que ainda a gente tem algumas coisinhas que tem que ser resolvidas antes da gente poder falar, ok, a potência ela existe mesmo e não é, de repente, um voo de galinha que a gente, de repente, está com mais chance de ir para 100 mil, 90 mil, do que de repente ir para os 110. Você olha que está com essa força, qual que é o target que você visualiza que a Bolsa está com capacidade para chegar nessa Legal. relação? Sabe que é uma coisa muito legal, né? Quando a gente fala o que determina o preço de uma ação no longo prazo, né? O que determina o preço de uma ação é a capacidade de geração de lucro e geração de caixa, né, que aquelas empresas têm, né? Então, isso que vai determinar o movimento da bolsa no médio e longo prazo. No curto prazo, uma série de coisas, eleição, é isso, é aquilo, é o juros. No médio e longo prazo é isso que define, né? É tão simples quanto isso, né? O lucro das empresas. E quando a gente olha para a temporada de resultados no Brasil, lá fora também, mas aqui a gente está falando de Brasil, né? Mas a gente está olhando a temporada de resultados do segundo trimestre e do terceiro trimestre, que está sendo agora, foi uma temporada muito positiva, né? O mercado estava preocupado, né, com o resultado das empresas, mas até agora as empresas que reportaram resultados aqui do terceiro tri, mais de 80% delas reportaram ou resultados em linha com o esperado ou acima do esperado, né? Então vem sendo uma temporada muito positiva, o que deve fazer com que os analistas, que o mercado, né, suba as projeções de lucro para os próximos trimestres e para 2021, né? Então a gente vai entrar em 2021 com um nível de atividade bastante alto, né? Você olha vendas no varejo, produção industrial, confiança do consumidor, confiança do empresariado, tudo lá em cima. As estimativas dos analistas provavelmente vão ter que ser revistas para cima também, por conta, né, dessas temporadas de resultados que tem vindo muito melhor do que esperado. Então não foi tão ruim quanto todo mundo esperava, você sobe a base, né? Subiu a base, você vai subir também os próximos anos. Então isso vai dar um suporte muito legal para o preço das ações, né? Então eu acho que esse é um ponto importante para a gente fazer, porque obviamente assim, pode ter volatilidade, né? A bolsa sobe 3% num dia, cai 2% no outro, enfim, mas a gente tem que pensar qual que é o fundamento, né, das ações brasileiras no médio prazo. Então, do ponto de vista da saúde das empresas, né, e dos lucros que elas têm gerado, a gente está vendo assim, uma temporada muito positiva, né, que deve ter uma revisão de lucro para cima. Então, a gente calcula que o valor justo, né, do Ibovespa seja em torno de 115 mil pontos, tá? E a gente baseia isso com a projeção de lucros da XP e do mercado para 2021 e 2022, né, de todas as 77 empresas do índice, uma a uma. E a gente espera que o índice chegue até lá nos próximos meses. É muito difícil dizer, vai chegar no fim do ano, vai chegar no começo do ano que vem, vai chegar aqui 3 meses, 6 meses. Muito difícil dizer, né? A gente acha que para o final desse ano, pode ser que chegue a 107 mil pontos, né?
mas o valor justo para os próximos meses seria algo em torno de 115, que aí é só perguntar o que precisa para chegar lá. Acho que a gente precisa de um cenário de equilíbrio, né? Então, o valor justo, né, assim, tem que ser justo, o que significa que a gente está em um cenário de equilíbrio. Para a gente ter um cenário de equilíbrio no Brasil, a gente precisa ter definido, né, as questões fiscais, né, sem risco político, vamos respeitar o teto de gastos, a curva de juros mais tranquila, né? Então, se esse risco fiscal no Brasil continuar elevado, né, e o Banco Central tiver que subir juros ano que vem, antes do esperado e mais do que o mercado espera, se a inflação sair do controle, né, se o Brasil não respeitar o teto de gastos e começar a gastar muito mais e o mercado se preocupar com essa trajetória fiscal, isso vai fazer com que o prêmio de risco dos ativos brasileiros se eleve para caramba. Você vai ver risco país subindo, o dólar, né, indo lá para cima, e a Bolsa não vai chegar nos 115 mil pontos, né? Porque aqui a gente está falando que é lucro das empresas e o preço justo, né? Então, um cenário de equilíbrio seria em torno de 115, o nosso cálculo aí de preço justo. Para o final do ano que vem, a gente calcula o preço justo em próximo a 125 mil pontos, tá? 124.500 é o nosso cálculo, que aí isso se baseia nos números de 2022 já, tá? Então, para o final do ano que vem, esse é o nosso target. Então, os riscos que eu falei de Brasil são esses, né? Principalmente a parte fiscal, né? E o prêmio de risco, né, que o mercado vai embutir para os ativos brasileiros. Do ponto de vista global e também Brasil, né? O principal risco no curto prazo é essa segunda onda, né? Nos Estados Unidos, até a terceira onda que a gente está vendo. E qual vai ser o impacto disso nessa recuperação, nessa retomada das economias, né? Porque por mais que os governantes não estão indo na linha de implantar um lockdown total, né? Tá todo mundo indo na linha de implantar restrições parciais, a gente já tem visto os dados de alta frequência já caindo bastante, né? Ou seja, as pessoas já estão ficando mais em casa né, e mudando um pouco as suas rotinas, e isso tem afetado os dados de alta frequência do quarto trimestre. Se a gente não conseguir controlar, né, a pandemia nos próximos meses, pode ser que o quarto trimestre, né, piore a atividade econômica, isso se arraste para o primeiro trimestre, enfim. Aí você começa a trazer um risco, que é o que a gente escreveu no último panorama, que é um risco de uma recuperação em W, né? Ou seja, recuperou em V, como estava até agora, e você tem uma nova queda da atividade econômica. Então, o cenário que a gente enxerga aqui para os próximos meses é um cabo de guerra, lá, como chama aquele cabo de força ali, né? Porque, de um lado, você tem a notícia muito positiva da vacina, né? Bom, em algum momento nos próximos meses vamos começar a ter a vacina. Do outro lado, os dados atuais não são bons, né? Os dados atuais da pandemia nos Estados Unidos, na Europa e até no Brasil já começa a aparecer ali um repiquezinho, são preocupantes, né? E a Europa hoje já está voltando para um número de mortes diárias muito parecido com março, abril, né? Com o pico da pandemia. Os Estados Unidos, como eu falei, o número de hospitalizações já voltou para o nível recorde acima do que foi em março, abril. Então, assim, os dados de curto prazo são preocupantes. Então, do ponto de vista de economia e mercado, vai ficar um pouco dessa tensão. De um lado, sai notícia positiva da vacina, do outro, os dados de curto prazo eles são um pouco preocupantes, né? Mas, para resumir de forma geral, é isso, né? A gente vê um cenário positivo para preços de ativos, né? Acho que a mensagem para deixar aqui para todo mundo é que não é porque tem risco no horizonte que você tem que deixar de investir, né? Porque se você fica esperando, vamos supor, vou esperar as eleições americanas para investir. Você ficou esperando, a bolsa disparou depois da eleição americana, e aí quando você vai comprar, você já compra em outro preço, né? Você já compra lá em cima, aí o mercado se preocupa com a segunda onda, o mercado cai. Então, assim, é muito pior, né? Você ficar tentando acertar o melhor timing de entrar e de estar investido é muito pior do que estar investido no longo prazo, fazer aportes constantes e ter uma carteira diversificada, né? Que essa é a melhor proteção que você possa ter em relação à volatilidade de mercado, é a diversificação, né? E não ficar tentando acertar o melhor timing de entrar, de comprar e sair, é muito difícil, né?
Minuto investido, conhecimento compartilhado.